Boa noite, gente. 3 semanas vocês vão ter que me aguentar. O pior é eu também ter que aguentar vocês. Mas a gente vai todo mundo tentar sair em harmonia daqui, né? Vamos ver se a gente chega num... Pois é. Vamos ver se a gente, né, faz um estudo aqui. É uma reflexão profunda isso. Isso aqui começou há muitos anos atrás, desenvolvendo uma palestra, né, para falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí você chega assim, peraí, isso aqui é interessante, mas para explicar isso tem que voltar um pouquinho e explicar mais a fundo. Mas para explicar isso tem que ir mais a fundo. Chega uma hora que você fala, não dá para fazer uma coisa assim, de uma palestra de 1 hora e tal, porque esse assunto ele está na codificação e fora, né, e em obras complementares, André Luiz e tudo mais, mas está muito fragmentado. Então, quando a gente pega as coisas fragmentadas, então, por exemplo, digamos que para falar tudo sobre esse assunto a gente tivesse que juntar, vamos dar um exemplo aqui, 10 fragmentos. Se a gente pega e fala de 3, fica capenga a coisa. Então, o que a gente tentou fazer aqui é pegar todos os fragmentos que, né, tem a ver com o assunto e juntar para fazer um seminário. Por isso que ficou um seminário e a gente vai fazer em 3 semanas. Bom, olha aqui, já está. Peraí. Estava funcionando, agora já não está mais. Não, peraí, a gente dá um jeito aqui, cara. Tem outro aqui de reserva? Vamos ver. Também não está indo. Então vai aqui mesmo. Também não está indo. Peraí, alguma hora vai. Está obsediado. Então, nessas 3 semanas, a gente vai falar de várias coisas. Essas são algumas delas, né, que a gente fez uma coisa um pouquinho mais, né, definida para o pessoal entender o que vai acontecer pela frente. Né, e tem muito assunto para ser falado. E um dos assuntos que talvez seja o mais desafiante disso tudo aqui é o primeiro, fluidos. Que é uma coisa meio científica, mal compreendida muitas vezes, fragmentada muitas vezes, né? Mas a gente, se não fizer essa parte sobre fluidos, fica difícil definir alma, que fica difícil falar dos corpos sutis, das doenças. Então, não tem jeito, a gente tem que fazer isso aí. Bom, tudo começa aqui, esse é o nosso ponto de partida. No livro Consolador, né? Então, na pergunta 95 lá, o Emmanuel publica isso aqui, né? Pergunta. Isso é publicado em 1941. Então, 41, o avanço da medicina era infinitas vezes menor do que a gente tem hoje, né? Assim, principiante. Então ele pergunta isso aqui, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E a resposta é interessante e desafiadora. Para o homem da Terra, quer dizer, para nós aqui, a medicina convencional, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E se a gente perguntar isso no meio materialista, essa é exatamente a resposta e satisfaz plenamente. Mas ele continua aqui. Para o plano espiritual, ou seja, para eles que estão desencarnados, vendo do lado de lá, a visão é diferente. Então, para eles, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para a obtenção da qual, ou seja, para a obtenção dessa harmonia, muitas vezes a necessidade de contribuição preciosa de moléstias e deficiências transitórias na Terra. Então, tem 3 desafios aqui. Primeiro, a saúde é uma coisa muito mais complicada do que os órgãos funcionando direitinho, do que a medicina convencional ou a ciência estuda, né, e faz pesquisa. Segundo, as doenças contribuem para a harmonia da alma. Então, elas são necessárias. E terceiro, as deficiências também. Então, são 3 coisas assim que a gente puxa, mas tem que passar por tudo isso. Então, é isso que a gente vai estudar aqui, 3 semanas. Bom, então, tudo se resume em tentar entender a fundo, né, fazer uma leitura numa segunda escala, numa terceira escala, numa terceira camada aí,
de saúde é a perfeita harmonia da alma. Porque na primeira escala você pode falar, tá bom, saúde é a perfeita harmonia da alma, mas o significado disso é muito mais profundo. Para que nós possamos puxar esse significado mais profundo, a gente tem que definir mais profundamente o que é alma. Porque alma não significa a mesma coisa para todas as pessoas. Para os espíritas é uma coisa, para os católicos é outra, para outros sistemas de crenças é outras coisas. Então, como é que você vai generalizar saúde é a perfeita harmonia da alma se a alma não é a mesma coisa para todo mundo? Só que Emmanuel está falando para espíritas, dentro do paradigma espírita. Então, nós temos que, né, nos ater à definição da alma, de alma, dentro do paradigma espírita. Bom, então o que é alma? O que é essa alma? Isso aí é uma coisa que está na codificação. Né? Isso é uma coisa que está... Uma pergunta direta, uma resposta direta, sem muita enrolação. Né? Então, o que é alma? Espírito encarnado. Então, tem duas coisas aqui. Espírito é algo não material. Encarnado é algo material. Então, já ficou maior do que, né, os órgãos funcionando direitinho. Já complicou mais. E aí o Allan Kardec vai e pergunta assim, então, peraí, a alma é o espírito encarnado, mas se o espírito não está encarnado, o que acontece com a alma? É isso que ele pergunta. Ele fala, a alma é o espírito. Aí você fala assim, tá bom, eu aceitei a definição, tá, vamos para a pergunta 135. A resposta está aqui, mas para atender a nosso questionamento sobre a saúde e a perfeita harmonia da alma, isso não é suficiente. A gente tem que ter uma leitura numa terceira, quarta camada para poder entender isso dentro do conceito de saúde e a perfeita harmonia da alma. Então a gente vai ter que pegar essa alma aqui e, né, sair mergulhando nela, ir lá para dentro, entrar dentro desse negócio. Então a gente viu espírito encarnado, né? Então o espírito é algo que é não material, ou a gente chama espiritismo de fluídico. Né, alguma coisa que não é tangível, a gente normalmente chama de fluídico. Então tem coisa fluídica e tem coisa material na alma. Então, para entender a parte fluídica, a gente tem que estudar um pouquinho, no mínimo possível, né, direcionado para, né, o nosso seminário aqui. Então a gente tem que estudar fluido. Se a gente for estudar fluido sem estar direcionado para o seminário, a gente vai levar 10 horas, porque é muita coisa muito grande. Então a gente vai nós vamos nos posicionar nesse estudo de fluidos, direcionando para aquilo que a gente precisa. Tá? Então, não vamos entrar em física quântica, nada disso. A gente precisa só conseguir definir alma. Você vê que nós definimos alma copiada da codificação. Né? Nós copiamos a pergunta e a resposta da codificação. Mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Então, a gente tem que... Nós aqui, nosso grupo aqui, fechado aqui, precisamos redefinir, ou não redefinir no sentido de definir diferente, definir com mais profundidade a alma. Para definir a alma com mais profundidade, eu preciso primeiro estudar isso aqui, para depois a gente sair com uma definição de alma. Bom, fluidos. Então, a gente fala, para definir alma, eu preciso definir fluidos. Para definir fluidos, eu preciso definir isso, que precisa definir isso, que precisa definir isso. Vamos começar do começo, né? Mais fácil. Porque não tem outro jeito, senão a gente não entende. O que a gente vai mostrar aqui, mais ou menos a gente mostrou já no passado, mas vamos só alinhar os nossos pensamentos. Então, de Deus, que é definido como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, existem duas emanações. Uma é o princípio espiritual e a outra é o fluido cósmico universal, que são duas coisas separadas, não existe nenhum ponto de interseção entre uma e outra. Não existe nada de fluido kármico no espírito, no princípio espiritual, e não existe nada de princípio espiritual no fluido kármico. São coisas completamente 100% separadas. Tá? Bom, toda a criação, qualquer coisa na criação, funciona porque o princípio espiritual começa a interagir com o fluido cósmico universal. Dentro do fluido cósmico universal, nós temos os germes de tudo que um dia vai ser matéria em qualquer das suas possibilidades. Esses germes são chamados de princípio material. Então, a criação inteira, ela acontece porque o princípio espiritual interage com o princípio material. É como, por exemplo, você dá um joguinho de Lego para uma criança. Ela vai ter que começar a interagir com os bloquinhos. Alguma hora vai começando a sair alguma coisa. No primeiro dia ele vai jogar em cima de você, o segundo dia joga 2 bloquinhos em cima de você, no terceiro dia espalha tudo, alguma hora ele vai, puxa, mas um encaixa no outro. E aí vai indo, é um processo. É exatamente isso, de forma
análoga que acontece aqui, né? Então, o princípio espiritual vai fazer várias incursões e cada vez vai fazendo coisas melhores, como joguinhos de Lego. Cada vez vai conseguindo fazer mais coisas manipulando o fluido cósmico universal. Assim surge o mundo mineral, o reino mineral. Surge assim. Bom, e aí esse princípio espiritual vai ficando esperto, vai ficando inteligente, até uma hora que ele consegue usar de dentro do próprio princípio material algo que é chamado princípio vital, que dá vida à matéria. Nós não vamos entrar muito em detalhe, porque o nosso objetivo não é esse, é definir algo. Então, quando esse princípio espiritual aprende a utilizar o princípio vital para colocar vida na matéria inerte, ele se gradua, ele recebe um nome diferente. É como se ele tivesse receber um diploma. E a gente chama isso então de princípio inteligente. O que é princípio inteligente? É o princípio espiritual que já atingiu um grau tal que ele já consegue formar a vida, né? Já consegue administrar a vida. Então esse princípio inteligente continua fazendo a mesma coisa. Ele vai lá no princípio material e continua, né, fazendo suas incursões, formando coisas que são muito mais avançadas do que as coisas que o princípio espiritual fazia. Então aqui, no princípio inteligente, o que ele vai formar? O que ele vai construir? Vida. Ele vai passar pelo reino vegetal inteiro, vai passar pelo reino animal inteiro e vai se especializar mais ainda, vai ficar mais avançado e vira o que a gente chama de espírito. Esse espírito, aí já começa a chegar na definição de alma, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar indo na matéria, no princípio material, para formar um monte de coisas. O que ele vai formar aqui? Cadeira, mesa, corpo físico, perispírito, pensamento, são outras coisas que ele vai formar. São coisas muito mais inteligentes do que antes o princípio inteligente conseguiria formar. Então, assim, né, assim é que a criação é formada. Então, nós temos duas coisas separadas. Princípio inteligente, que tem a sua evolução lá, e a matéria, que serve para o princípio inteligente se desenvolver. A matéria é inerte. A matéria não se desenvolve, não melhora, não piora. Carbono é carbono, hidrogênio é hidrogênio. Se alguma coisa aconteceu com carbono, alguém fez. Carbono sozinho não faz. Bom, então, a gente precisa olhar um pouco nesse fluido cósmico universal, né? Então, a gente tem o espírito do lado de cá e o fluido cósmico universal do lado de cá. A gente precisa olhar um pouco aqui, por quê? Porque a alma e o espírito é encarnado. Se é encarnado, tem a ver com o fluido cósmico universal. Então, a gente precisa olhar um pouquinho isso daqui. Isso aqui é uma pura e simples representação, porque o fluido cósmico universal ele é infinito. Não dá para a gente representar na tela uma coisa que é infinita. Então a gente representou por essa elipse, né, dando a ideia e o conceito de que isso é infinito. É só para caber na tela. Bom, esse fluido cósmico universal é a matéria primária, que sai de Deus. Né? Lembra? Deus sai princípio espiritual e fluido cósmico universal. Sai direto de Deus isso daí. Os espíritos mais avançados possíveis e imagináveis, aqueles que estão ali quase no ombro com Deus ali, vão pegar esse fluido e vão começar a manipular esse fluido. Vão começar a fazer outras coisas. Então, eles vão fazer um primeiro estágio de modificação que a gente chama de habitações cósmicas. Então, olha só, quando você está em habitações cósmicas, já não é mais o fluido cósmico universal puro. Você já está numa camada 2. Uma vez que essas habitações cósmicas estão formadas, outro grupo de espíritos vai utilizar isso que já está feito para fazer impérios estelares, outro grupo de espíritos usa isso para fazer galáxias, outro grupo de espíritos usa isso para fazer planetas, né? E com a criação de cada planeta, o nosso não é diferente, né? Vão ter duas coisas aqui dentro: matéria imponderável e matéria ponderável. A gente vai ver o que é isso. Então, olha só, quando a gente fala assim, o espírito, então o espírito ele está aqui embaixo, ele está no planeta Terra, né? Ele está ali no verdinho. Né? Então, quando a gente fala assim, o espírito mexe no fluido cósmico universal, não está errado, mas está impreciso, porque o espírito não coloca a mão lá em cima. Quem coloca a mão lá em cima não é nenhum de nós aqui. Se eu conseguisse colocar a mão lá em cima, eu criava constelações, eu criava habitações cósmicas. Nenhum de nós tem condição de fazer isso. Tá? Então, é imprecisa a informação. Não é exatamente errada, mas é imprecisa. Bom, então quando a gente olha aqui, dentro de cada planeta nosso, inclusive, existe matéria imponderável e matéria ponderável.
O fluido cósmico universal só tem um que mexe nele, que é Deus, que gera isso daí. Ninguém mais gera, ninguém mais... Os outros modificam para fazer as coisas que estão ali para baixo. Quem que consegue mexer nessas habitações cósmicas e impérios estelares e tal? São espíritos que André Luiz e Emmanuel também fala isso. Eles dão 4 nomes diferentes, mas é a mesma coisa, porque depende do sistema de crença que está lendo. Então, eles colocam 4 nomes diferentes, né? Então, inteligências divinas, grandes devas, arcanjos e inteligências gloriosas. E os espíritos que estão nesse nível conseguem mexer nessas elipses coloridas que a gente demonstrou ali. Então, por exemplo, criação de planeta. Nós não somos Deus e também não somos espíritos de inteligência gloriosa. Então, nós não conseguimos formar planetas, nenhum de nós aqui. Outros espíritos conseguem. Bom, e nós? Nós só conseguimos mexer aqui embaixo, dentro do planeta. Eu não consigo mexer em Marte, não consigo mexer em Júpiter, nada disso. Eu só consigo mexer no que nós, agora que nós dois, eu e vocês, nós dois, né, vamos convencionar em chamar de fluido planetário. Porque fluido cósmico universal vai complicar tudo. É uma questão de nomenclatura. Então, nós, como espíritos encarnados ou não aqui na Terra, nós mexemos no fluido planetário. É o fluido do planeta Terra. Então, a matéria imponderável e a matéria ponderável do planeta, ela é operada por inteligências humanas, somos nós. Bom, então, saímos lá de cima, chegamos no nível aqui embaixo. Então, nós estamos agora com o espírito mexendo no fluido planetário. Tá? Nessa matéria que está dentro do planeta, que é a parte imponderável, parte ponderável, imponderável é aquilo que a gente não consegue perceber com os 5 sentidos, ponderável é. Nós estamos parte numa, parte noutra. Nós, como espíritos encarnados, temos um pedaço numa, somos formados de um pedaço de matéria ponderável e outro pedaço de matéria imponderável. Então, quando a gente fala a perfeita harmonia da alma, já não é só os órgãos físicos, porque senão seria só a parte amarelinha ali, que é ponderável. Os órgãos físicos a gente pega, vê, olha no microscópio e tal. Já não serviria. Então, essa definição materialista, né, já não funciona para a gente. Tá? Então, a perfeita harmonia da alma vai muito além da medicina convencional, da ciência materialista. Então, nós temos parte que é matéria imponderável e parte que é matéria ponderável. Aí vamos tentar com isso aí começar a definir a alma. Bom, então a gente já viu isso aqui. Nós temos um princípio inteligente que virou espírito, né? Então o espírito está do lado de cá e o fluido planetário está do lado de lá. E eles se interagem. O espírito está morando dentro do planeta Terra, né? Vamos restringir a Terra porque fica mais fácil. Tá. Então, olha só. Quando esse espírito... Então, aqui no fluido planetário você tem matéria imponderável e ponderável. Quando esse espírito encarna, ele precisa se ligar à matéria. Ele precisa se ligar à matéria. O espírito não é matéria. Ele precisa de alguma coisa que permita-o ligar na matéria física. Por exemplo, para encarnar, eu preciso gerar corpo físico. Para chegar no corpo físico, que é a matéria ponderável, lembra das coisas? Eu preciso passar pela imponderável. Então, eu preciso utilizar a matéria do planeta que não é visível aos nossos 5 sentidos. Então, esse espírito vai precisar operar essa matéria imponderável, né? A esquerda aqui da linha branca é imponderável. Ele vai precisar operar isso para formar um perispírito. E esse perispírito é que vai atuar na matéria. Então, esse conjunto de espírito e perispírito é chamado espírito com E maiúsculo. Lá em cima eu coloquei espírito com E minúsculo, porque são coisas diferentes, apesar da palavra ser a mesma. Então, quando você fala, você não sabe a diferença, mas quando você lê, você sabe. Espírito com E minúsculo é o princípio inteligente. Não é uma pessoa especial, não é um espírito especial, é o princípio inteligente. Estou falando de forma genérica. Espírito com E maiúsculo já diz, não, peraí, tem um perispírito associado, já está definido, é um espírito em particular, etc, etc. Essa é a diferença. Então, espírito, né,
é essa composição de princípio inteligente e perispírito. E a razão pela qual é definido dessa forma é que a gente não consegue, digamos assim, ter uma visão clara ou até uma imaginação clara do que seria só o princípio inteligente. É extremamente desafiante para a gente quando fala em princípio inteligente. Não, mas esquece a matéria, não tem cérebro. Princípio inteligente não é cérebro, não é neurônio, não é nada disso. A gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Então, por isso que a gente tem mais facilidade quando o perispírito está associado a esse princípio inteligente, que é o que a gente chama de espírito. Então, esse espírito, ele está por aí. Quando ele encarna, ele passa a ter um corpo físico. E quando ele ganha um corpo físico, então, o que era espírito passa a ser chamado de alma. Isso tudo para a gente tentar definir o que é alma, para começar a pensar em começar, né? Porque se não for assim, né, a alma é complicado, porque não é a mesma coisa para todo mundo. Dentro de cada sistema de crenças, né, é diferente. Por exemplo, os católicos, né, eles chamam as pessoas que desencarnaram, morreram, né, almas penadas, por exemplo. Não tem nada a ver com alma, nossa. São coisas diferentes. Então, se não ficar esclarecido o que a gente está falando aqui, né, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, não vai chegar a um acordo. Tá? Então, a alma, ela graficamente, pelo menos, tentei representar aqui graficamente, ela pode ser representada dessa forma. Então, essa alma é um espírito que está encarnado, portanto, ele tem um perispírito e um corpo físico. Então, olha só, aí está começando a ficar mais interessante. Aqui está a alma, né? Essa partezinha aqui, amarela e roxa. Quando eu vou falar na harmonia da alma, então, eu tenho que estudar, para entender a harmonia da alma, para estudar a harmonia da alma, eu tenho que estudar a parte amarelinha, tenho que estudar a parte roxa, mas eu também tenho que estudar a parte azul. O corpo físico não é a alma. Mas as implicações daquilo que a alma faz aparecem no corpo físico. Eu preciso, quando a gente não consegue entender a causa, a gente estuda o resultado. É ou não é? Para resultados inteligentes, tem causa inteligente. O que a gente não consegue entender no amarelo e no roxo, eu falo, peraí, o que está acontecendo no azul aqui? Por isso que precisa estudar o corpo. E esse estudo vai muito a fundo. Porque aqui a gente vai fazer isso no meio do caminho aí, né? Nessas outras próximas semanas. Você tem que estudar nutrição, você tem que estudar um monte de coisa em detalhes. Em detalhes. E a gente vai fazer isso. Por isso que o trabalho é muito grande. Né? Se juntar tudo aí, estamos falando umas 3 horas. Né? Na verdade, o seminário inteiro, se a gente fosse fazer, a gente faria umas 6 horas, mais ou menos. Tá? Mas eu acho que dá para a gente fazer bem né, no que a gente está propondo. Então, para eu estudar o amarelinho, eu tenho que estudar e entender o espírito. Ou melhor, vamos usar a nomenclatura nova, eu tenho que estudar o princípio inteligente. Porque espírito complica. Então, temos que estudar e entender o princípio inteligente. Temos que estudar e entender o perispírito. Que André Luiz diz assim, olha, para eu explicar para vocês perispírito, não dá para pegar um bloco inteiro e chamar de perispírito, tem que ficar dividir em pedacinho. É como, por exemplo, tentar entender o corpo humano. Como é que a gente entende o corpo humano? A gente divide em pedaços. Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema urinário. Depois você junta as partes. É isso que vamos fazer aqui. Então, André Luiz propõe que o perispírito seja dividido em 3 partes. 3 pedacinhos que são chamados de corpos sutis. E esses corpos sutis, como é perispírito, é matéria imponderável. Ou seja, a matéria que a gente não consegue perceber com os nossos 5 sentidos. Mas eu também tenho que estudar aonde está o resultado. Eu também tenho que estudar o corpo físico, que ele ajuda a entender também o que acontece no roxo e no amarelo. Então a gente vai ter que estudar 5 coisas aqui, né? Essas 5 coisas, esses 5 itens aqui. Aí a gente vai ter que passar um bom tempo em corpos sutis, porque muito do entendimento vem justamente daí. Tá? Então, o que a gente fez até agora é tentar entender, definir alma. Para isso a gente precisou definir um pouquinho de fluidos, o que é. E aí a gente sabe o que tem que estudar agora. Para que se chegue na perfeita harmonia da alma, os 5 têm que estar em harmonia. O corpo físico vai estar em harmonia como resultado daquilo que acontece no amarelo e no roxo.
ele vai estar em harmonia, quando tudo para cá estiver em harmonia, ele vai aparecer sob a forma de um resultado. Quando o corpo físico está todo danado, cheio de problema, tudo, né, capengando e tal, é porque tem alguma coisa do lado de cá que está produzindo aquele resultado. O corpo físico é resultado. Ele nunca é causa. O corpo físico é consequência de alguma coisa. Tá? Então, todos os nossos corpos, eles são como são por resultado. E a gente tem que ver o que acontece aqui no espírito e nos corpos sutis para entender o resultado. Então, a gente vai começar, vou falar dos corpos sutis, eu vou começar pelo espírito. O espírito não é um corpo sutil, mas para efeito de manter o raciocínio das 5 partes, a gente vai estudar ele aqui antes dos corpos sutis. O que tem no espírito? É o princípio inteligente, não tem perispírito. É o princípio inteligente que a gente está estudando aqui. O princípio inteligente é onde está o nosso repositório de vícios e virtudes e sentimentos. Está tudo ali. O vício não está no corpo, não está no coração, a raiva não está no coração, a raiva não está no cérebro. Não. Os nossos repositórios de vícios, virtudes e sentimentos são o nosso princípio inteligente, a nossa parte não material. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem mais vícios do que virtudes, muito provavelmente eu vou ter um certo resultado no meu corpo físico. Mas se eu tiver muito mais virtudes do que vícios, eu vou ter um outro resultado no meu corpo físico. Por isso que tem gente que é muito mais enferma, doente, né, problemática no seu corpo físico do que outros. Que se fique entendido, hein? Uns são mais problemáticos do que o outro em termos físicos, no corpo e tal, não é por causa do nível de inteligência. O princípio inteligente não é inteligência cerebral. É por causa da desarmonia desses 5 pedacinhos que a gente está estudando ainda, estamos no começo. Tá? Então ali está o meu repositório de vícios e virtudes. Esses 5 pedaços que a gente viu, o espírito, depois temos 3 corpos sutis e o corpo físico, isso funciona como uma reação em cascata, uma reação em cadeia. Então, por exemplo, se alguém vem falar comigo, né, e por alguma razão achei que a pessoa veio entrou de sola, e eu decido responder com agressividade, a decisão de responder com agressividade começa aqui. Não tem nada a ver com o coração, com o pé onde a pessoa me pisou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o meu repositório de vícios. Então, eu decidi naquele momento que eu vou responder ao evento, né, com agressividade. E isso vai ser repassado para frente como se fosse uma linha de produção. É bem mesmo como se fosse uma linha de produção. Bom, então foi gerado um sentimento de raiva quando a pessoa veio falar comigo, de agressividade, por exemplo. Esse cara aí vai ter que ouvir agora. Isso ainda está no nível do sentimento. Estou sentindo isso. Aí eu vou ter que falar para quem está na frente da linha de produção, para o próximo, eu vou ter que falar, olha, está acontecendo o seguinte, esse cara veio falar comigo aqui, ele está me agredindo, eu quero agredir de volta. Até ali é só sentimento, eu estou com sentimento de agressão. Então o próximo da linha é chamado corpo mental. São 3 corpos sutis. O primeiro, o mais sutil de todos, o mais próximo do espírito, é chamado corpo mental. Então esse corpo mental vai obedecer ao espírito. Cada um obedece ao anterior. Cada um obedece a linha de produção. Não dá para pular direto no corpo físico, não se pula etapas, né? Que até porque são níveis energéticos descendentes, um conectado com o outro. Então, o corpo mental vai produzir aquilo de forma material. Ele vai materializar aquele sentimento. O sentimento é de agressividade. Do tipo, eu vou dar uma bufetada nesse cara, por exemplo. Então, eu vou, até eu chegar a mexer o músculo, o cérebro, né, falar para o músculo mexer, para eu dar bufetada, muita coisa vai acontecer. Muita coisa acontece. Então, eu vou reagir dando uma bufetada na pessoa, porque eu não gostei do jeito que essa pessoa veio falar comigo. Então, isso é passado para o segundo da linha de produção, que é o corpo mental. O corpo mental só faz uma coisa, produzir o pensamento. Eu não consigo executar nada se eu não pensar naquilo antes. Por exemplo, você não consegue no supermercado comprar laranja se você não pensou nisso antes.
Você pode ir até no supermercado para comprar leite, não laranja. Lá dentro você lembra, tem que comprar laranja, mas você pensou antes. Você pensou em cima da hora, mas pensou antes. Você não consegue fazer nada, ninguém consegue fazer nada sem pensar. Por isso que a gente fala, nós somos responsáveis 100% por aquilo que a gente faz. Porque eu pensei naquilo antes. Eu pensei em fazer uma má escolha, eu pensei em fazer uma boa escolha. Somos 100% responsáveis por tudo. Então, se a alma não está em harmonia, né, sou eu mesmo, 100%. Ninguém, não adianta, nenhum de vocês tem nada a ver com isso. Nem o vizinho, nem o pai, nem a mãe, nem o marido, a mulher, ninguém. É só a gente. Né? Uma coisa pessoal e intransferível. Então, esse corpo mental, ele vai produzir esse pensamento. O que é produzir um pensamento? A gente tem mania de pensamento associar com o cérebro, né? E as ondas eletromagnéticas. Não é bem isso. Isso aí é depois que o pensamento está produzido. Isso é a propagação do pensamento, mas não a geração dele. O pensamento é gerado quando o espírito, o princípio inteligente, vai no princípio material e forma o pensamento. Precisa do princípio material para formar pensamento. Por isso que o Emmanuel e o André Luiz dizem que pensamento é matéria. Matéria não é cadeira mesmo, não é matéria sólida. É matéria porque precisa do princípio material para formar o pensamento. Como que funciona isso? Se eu pensar alguma coisa aqui agora, por exemplo, vocês não sabem o que eu estou pensando. Eu posso até dizer, eu estou pensando que eu estou sentado na cadeira, mas estou pensando que estou lá na praia. Eu posso dizer uma coisa para vocês e efetivamente estar pensando outra, vocês não vão saber. Mas para o mundo espiritual não é assim, porque aquilo que a gente pensa, o corpo mental se encarrega de produzir uma espécie como se a gente fosse uma fotografia daquilo que eu estou efetivamente pensando, não daquilo que eu estou dizendo que eu estou pensando. Essa fotografia é apresentada para o mundo espiritual, porque ela é dividida com o mundo espiritual. Não tem como eu esconder a fotografia, tem como eu esconder dizendo para vocês que é outra coisa, mas vai aparecer a minha fotografia de eu dando a bolacha no cara lá, que é o que eu quero fazer. Vai aparecer isso. Então, o corpo mental só tem uma coisa que ele faz. A única coisa que ele faz é produzir pensamento. Só isso. Depois que esse pensamento é produzido, isso vai descer para a linha de produção, vai para o próximo. Né? Então, o próximo é o corpo espiritual, que às vezes é chamado de corpo causal e às vezes é chamado de corpo astral. É a mesma coisa. O que esse corpo espiritual faz? Ele é o contador. Ele é o contador. Faz a contabilidade. Né? O que está me dizendo o corpo mental? Que é quem me dá as ordens. Né? As ordens do corpo espiritual são dadas pelo corpo mental. O corpo mental diz assim, olha, coloca aí que o cara vai agredir o outro. Ou coloca aí que ele vai fazer um tremendo trabalho de caridade. Isso é contabilizado, é contabilidade, pura e simples. Então, ali ficam registrados todos os débitos e todos os créditos. É o meu histórico espiritual inteirinho, desde o simples e ignorante até agora, esse momento, está ali no meu corpo espiritual. E está no de vocês também, cada um com o seu. Então, olha só, o resultado, né, a gente está no meio do caminho ainda, mas o resultado, que é lá na frente, alguma hora a gente vai chegar lá no corpo físico, ele depende de, por exemplo, 50 encarnações atrás. Porque ele é afetado pelo corpo espiritual que contém todos os meus débitos e todos os meus créditos. Tudo. Então, as escolhas que eu fiz há 30, 40, 200 encarnações atrás vão aparecer no corpo físico de alguma forma. Então, por isso que a gente às vezes fala, mas por que eu estou passando por isso? Porque conscientemente eu não sei que 500 encarnações atrás eu fiz barbaridades, ou mesmo na encarnação passada fiz barbaridades, agredi pessoas, seja lá o que for. Né? A gente não tem plena consciência disso. Nessa encarnação a gente fala, por quê? Por que eu estou passando por isso? Não é que eu estou passando, é uma conquista minha. Tem conquistas positivas e conquistas negativas. É uma conquista nossa. É 100% nós conosco mesmo. Então, esse corpo espiritual, ele vai lá e anota, ó, tá bom, o cara vai agredir, então ficou como débito, entra como débito isso daí, e passa para frente.
O próximo é chamado de duplo etérico, que é um antes do corpo físico. Então, ele está coladinho já do corpo físico. O duplo etérico é onde a gente vai passar um bom tempo falando sobre esse assunto todo, né? Do desequilíbrio da alma. Ele abriga as bases dos centros de força, os centros vitais ou chakras. Os chakras são vórtices, né, que nos permitem absorver informação no mundo espiritual, mas eles têm uma base. A base está no duplo etérico. Então, olha só, a gente vai ter que entender muito bem esse duplo etérico, a gente vai fazer isso daqui a pouco, porque ali está o maior problema de todos. Em termos de entendimento, o maior problema sempre são os nossos vícios. Mas em termos de entendimento, um bom entendimento do que faz o duplo etérico, como ele funciona e como ele danifica o corpo físico, vai nos ajudar bastante. Tá? Então, nesse duplo etérico, a gente vai falar só dele daqui a pouco. Ali estão as bases dos chakras. Então, o que acontece? Eu vou agredir o cara, fiz a figurinha, apresentei a minha fotografia para o mundo espiritual, deu dando um tapa lá na cara do cara, foi contabilizado, ele vai dar um tapa no cara, e aí chega no duplo etérico, vai acontecer o quê? Os meus chakras começam a se desequilibrar, porque isso é energia negativa, deletéria. O que acontece? Os meus chakras todinhos, imagina que você fez uma mesa bonita para receber, né, o rei, a rainha, aquela coisa toda antiga, né? Fez uma mesa bonita e tal, e tem uma toalha na mesa. Todos os pratos estão em cima da mesma toalha. Se eu puxar a toalha, vai tudo embora. Não tem copo que vai falar, caem vocês e eu não caio. Não tem. Está todo mundo na mesma base. A base é a toalha. Na hora que puxou um, se eu suspender a toalha e fizer assim, se eu desequilibrar, né, eu desequilibro todos. Então, você tem a mesa montada. Aí eu chego do lado de cada mesa e falo assim, esse primeiro copo aqui eu vou puxar a toalha que eu quero que ele caia. Na hora que eu puxo, cai tudo. Eu não consigo fazer um sonho. Então, todos os chakras se desalinham, se desequilibram. E aí, o que acontece? Vai para o corpo físico, informação dizendo assim, olha, está aqui uma descarga de energia e a ruim é a beça. Então, as 70 trilhões de células vão receber aquilo vai circular pela corrente sanguínea e não vão fazer muito bem. E a gente vai ver como acontece na outra semana. Não vai fazer muito bem. E aí vai dar o quê? Doença. Pode dar uma doença fulminante na hora, ou muito curto prazo, ou pode levar 30 encarnações. É um preparo que eu estou fazendo para detonar o corpo. E o preparo está registrado, além de tudo, no corpo espiritual. Né? Então, você vê, tem um monte de coisas que tem que acontecer para que isso seja equilibrado e ou desequilibrado. Só que é muito mais fácil ser desequilibrado que reequilibrar. É muito mais fácil desequilibrar tudo, desarmonizar tudo, do que ficar em harmonia. Tem muitos parâmetros e muitas variáveis para ficar tudo equilibradinho. Tá? Não é muito simples, não é muito fácil. Então, quando a gente olha os nossos corpos sutis e o nosso corpo físico, cada um deles tem as suas emanações, né? O corpo físico também tem emanações, tem cheiro, tem, né, radiação eletromagnética, tanto é que tem MRI por causa disso, né? Tem eletrocardiograma, porque tem a emanação do coração, senão a gente não conseguia fazer. Né? Então, todos esses corpos sutis e o corpo físico emanam algum tipo de fluido. A emanação conjunta de todos eles é chamada de aura. Então, o que é aura? Quando alguém fala assim, você está com a aura ruim, porque tem alguma coisa aqui no meio do caminho que está trazendo energia desfavorável, está desequilibrando tudo. Que pode ser de qualquer um dos corpos sutis, ou vários, depende, mas os 4 corpos aqui contabilizam a alma. Então, a alma é formada de quê? De pensamento, porque é lá que começa, no corpo mental, e tudo que vem pela frente. Ela é formada disso. Né? A alma, ela, em todo tipo de comunicação com espíritos, a alma é que estabelece essa comunicação. Alma não, aura. A aura é que estabelece essa comunicação. Então, a gente pode colocar de uma forma muito assim interessante que a alma é a aura é o nosso cartão de visita no mundo espiritual.
É como eu me apresento no mundo espiritual. Eu posso chegar aqui na impressora do lado, aqui, no cara que faz impressão de cartão de visita e botar lá, eu sou presidente de não sei o que lá e tal. Vocês vão acreditar se eu entregar o meu cartão aqui. Mas aqui no mundo espiritual, não. Eles vão ver a minha aura e ali que eles vão falar, já sei quem é esse cara aqui. Então, você vê só, é um processo que é disparado todo a partir do pensamento. Tudo isso aí vem a partir do pensamento. E nos compromete. E muito. Bom, então, nós temos aqui, concentrar um pouco nesse duplo etérico. Esse duplo etérico vai ser uma coisa que a gente precisa entender. Então, como ele é o corpo mais próximo do corpo material, ele tem que ter um pouco de cada um. Se ele conecta o corpo espiritual, que não é material, com o corpo físico, que é material, o duplo etérico tem que ter um pouco de cada. Porque senão ele não conecta. Então, parte dele tem que ser imponderável e parte ponderável, porque só assim ele vai conseguir fazer essa conexão. Então, parte dele está mergulhado no mundo espiritual e a outra parte no mundo material. E aí a gente vai entender o que ele está fazendo. E o que ele faz é mexer com os nossos centros de força. Porque os centros de força, os chakras, têm a base nele. Então, olha só, se a gente, eu coloquei um traçado branco ali para dividir o que é imaterial, o espiritual e o material. Quando a gente coloca uma lente de aumento nesse duplo etérico, algumas informações interessantes começam a aparecer. Olha só, a gente percebe tudo o que acontece no mundo físico por causa dos nossos 5 sentidos. Outros seres da natureza têm sentidos diferentes do nosso. Por exemplo, o cachorro tem coisa que ele percebe e nós não. O papagaio tem coisa que eles percebem e nós não. Porque eles têm 5 sentidos, eles têm os órgãos de sentido que não são exatamente os nossos, têm variações. E mesmo assim, para nós que temos os 5 órgãos de sentido, não é igual para todo mundo. Por exemplo, pode ter um barulho aqui, eu falo, nossa, que barulho alto, outra pessoa fala, não achei tão alto assim não. O mesmo barulho na mesma hora. A pessoa que é surda, por exemplo, ela desenvolve outras habilidades. A pessoa que é cega, tem um poder na audição que é invejável em relação à pessoa que não é cega. Porque ele desenvolve outras habilidades. Mas essas habilidades só servem para o mundo material. Os nossos 5 sentidos nos permitem acessar aquilo que acontece no mundo material. Mas e no mundo espiritual? Como é que eu vejo o espírito? O olho não serve para ver espírito. Como é que eu sinto o cheiro do espírito? O nariz não serve para isso. Como que eu percebo o mundo espiritual? Eu percebo através dos centros de força, ou os chakras. Então, existem várias maneiras de classificar os chakras. A gente não vai entrar em cada um deles, não é exatamente o ponto aqui, mas então eu coloquei essa classificação que é uma das mais convencionais, os 7 principais. Então, eu percebo o mundo espiritual pelos centros de força e percebo o mundo material pelos órgãos do sentido. Mas eu não sou 2 pessoas, eu sou um só, está integrado. Então, se os fluidos de um lado não são igual aos fluidos do outro, se a percepção de um lado não é igual à percepção do outro, tem que ter alguém no meio do caminho que une os dois. Senão não funciona. Tem que ter alguém no meio do caminho que junta os dois. E esse fluido que junta os dois e dá o equilíbrio é o fluido vital. Olha só a palavra que eu usei de propósito. O fluido que dá equilíbrio. Mas quem disse que está equilibrado? Você entende que o desequilíbrio vai acontecer aqui? Ele pode funcionar, a gente pode entender como um tradutor. Que vem as coisas do mundo espiritual acontecendo, tal, e traduz para o corpo físico. Mas até um tradutor tem que ser bom, tem que estar bem. Você bota um tradutor de línguas, por exemplo, estou falando em português aqui, ele tem que traduzir para russo, ele tem que ser um bom tradutor, para que seja fiel. Se ele for um tradutor ruim, os russos vão ouvir e falar assim, nossa, o cara falou um monte de bobagem. Ou então não ficou claro o que aquele cara explicou.
né? E por quê? Porque o tradutor está meio capenga, danificado muitas vezes. Então, o fluido vital, que faz esse papel de integração e que nos dá vitalidade, ele tem que estar, assim, 100%. Esse fluido vital é chamado de ectoplasma também. Então, nós vamos ter que estudar ectoplasma. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, fluido vital ou ectoplasma, né, que a gente usa um ou outro, eles vão ser responsáveis pela nossa vitalidade, mas também pelo nosso equilíbrio. Então, olha só, do lado material, nós temos o repositório de todas as nossas sensações. Por exemplo, se um dia em criança eu botei a mão numa chapa quente, eu não preciso fazer isso de novo para ter certeza que eu vou sentir a mesma coisa. Está no meu repositório de sensações, eu já senti isso antes, eu já sei como é que é. E do lado não material, do lado espiritual, eu tenho um repositório de sentimentos. Por isso que a gente tem medo de certas coisas. Ah, não quero entrar nisso de novo, porque eu já passei. Porque nós temos um histórico. Então, nós temos os repositórios de coisas do mundo material, experiências do mundo material e experiências do mundo espiritual. E aqui no meio, nós temos o repositório de vitalidade. O fluido vital. O fluido vital, quando a gente encarna, ele é um tanque de gasolina. Se o tanque de gasolina do carro cabe 50 litros, você não vai conseguir colocar 70. Você coloca 50. E nunca aumenta. Você nunca vai conseguir passar dos 50. É dali para baixo. Até zerar, acabou. Aí o carro para. É a mesma coisa aqui. A gente encarna, né, com a nossa proposta encarnatória, e com ela a gente traz a nossa perspectiva, a possibilidade, né, de usar tanto de fluido vital. Mas olha só, pensa no carro. O que acontece se eu colocar 50 litros de gasolina no carro, tanque cheio? Maravilha. Aí eu ligo o carro, não saio do lugar e deixo o carro um ano ligado. Vai estar em 50 litros a gasolina? Não, aí você fala assim, pois é, nossa, que legal, seu carro está novinho. Quanto você andou? Nada. Não produziu nada. Gastou fluido vital e não produziu nada. Gastou gasolina e não fez nada com aquela gasolina, que é o combustível. O fluido vital é o nosso combustível. É o que nos dá vitalidade. Ele não serve só para definir o que é ectoplasma, não. Ele serve para que nós tenhamos a nossa vida encarnada, nossa vitalidade pré-estipulada num certo número A nossa encarnação, a gente quando encarna, não encarna para viver tantos anos. A gente encarna para usar tanto de fluido vital. Nós aqui falamos, é para tantos anos. Não, porque não existe anos no mundo material, não existe isso. Então, eu venho aqui e eu posso usar esse tanto de fluido vital. É o meu tanque de gasolina. Se eu começar a detonar aquele fluido vital, eu vou viver muito menos. Bom, o que detona o fluido vital? Cada vez que eu desequilibro um chakra, os outros acompanham e se desequilibram. Isso tem que ser reequilibrado. Da onde vai vir esse equilíbrio? Da onde o sistema vai tirar recurso? O sistema sendo nós encarnados. Da onde o sistema vai tirar recurso para ajeitar aquilo ali, a bagunça que foi feita? É do fluido vital, é da vitalidade. Então, a gasolina que era para vitalidade, eu vou ter que... Não, eu preciso tirar um pouquinho aqui, porque eu fiz uma bobagem aqui. E aí você vai tirando, porque você faz muita bobagem. E aí o que acontece? Em vez de viver tantos anos, né, a gente vive muito menos. A gente começa a ter sequelas no corpo muito mais cedo, ter condições clínicas adversas muito mais cedo. Por quê? Porque o fluido vital não está sendo usado para vitalidade, ele está sendo usado para ficar repondo desalinhamentos de chakras, para ficar repondo coisas que a gente faz no nosso corpo, que a gente vai falar mais semana que vem, e que alguém tem que corrigir. Nós temos um sistema autoimune. Né? Então, por exemplo, se a gente comer uma comida que está estragada, por exemplo, o sistema se recupera. Você fica lá 1, 2 dias ali e tal. Talvez tenha que tomar um remédio e tal, mas o sistema tem um sistema inerente de recuperação. Quando fica muito complicado, aí tem que ter ajuda externa no hospital. Mas, de um modo geral, nós temos o nosso sistema imunológico,
serve para isso. Mas isso usa fluido vital. Quando usa fluido vital, eu estou abrindo mão de viver mais. Viver mais significa o quê? Ter a oportunidade de ter mais experiências nessa vida. E eu posso abdicar isso, porque eu prefiro beber, prefiro fumar. É uma escolha. Não sei se está ficando claro aqui. Como é que está complicando a coisa, né? O 100% de responsabilidade nunca vai sair daqui. É sempre 100%. Bom, durante a nossa vida, né, a gente não consegue aumentar a capacidade de fluido vital, mas a gente consegue melhorar, diminuir o nível melhorar o nível de descida. A gente consegue, calma, vamos repor um pouquinho. Tem 3 coisas que ajudam nisso. Respiração. Então, o pessoal, por exemplo, das filosofias orientais, para fazer yoga, meditação e tal, você chega lá no primeiro dia, o que você quer fazer? Eu quero fazer yoga, meditação e tal. Então, sai da sala de yoga e meditação, que você não pertence aqui ainda. Você vai fazer 6 meses de exercício de respiração. Enquanto você não estiver respirando como é para respirar, ele não te coloca na sala para fazer. De tão importante que é. A segunda coisa que ajuda é a nutrição. A gente vai falar muito nisso na semana que vem. Nutrição. Questões nutricionais. E a terceira coisa que ajuda vem do outro lado. Vem do lado não material. Que são passes, né? Isso a gente vem aqui também. Né? A gente vem para aprender, para parar de detonar o corpo, né? Essencialmente. Mas passes nos ajudam. Então, essas 3 coisas nos ajudam a que o fluido vital se vá com mais rapidez. Então, se eu me alimentar melhor, né, a curva de queda, digamos assim, do fluido vital é mais suave. Se eu comer só bobagem, fast food, não sei o que lá, vai assim. Álcool é quase vertical, né? Fumo, e aí vai drogas injetáveis, né? Isso aí é quase vertical. O corpo não aguenta. Tanto é que a gente vê, né? Quantas vezes a gente vê aí, né? Infelizmente, tantos artistas, né? Pessoas que a gente vê, gosta de ver, né? Cantar ou atuar na televisão, de repente um dia você abre o jornal, tá lá, a pessoa morreu. E você fica em choque, assim. Por quê? Porque uma overdose é um negócio vertical, não vai assim, o fluido vital vai acabando, não. Você corta o suprimento de fluido vital. Acaba. É como você chegar no tanque de gasolina e fazer um buraco. A gasolina não vai ficar, ela vai vazar. Bom, então, isso é o que a gente tem por hoje. A partir de semana que vem a gente faz, então, ectoplasma e nutrição. Tá bom? Obrigado.